Agora eu vou para o conteúdo do quarto ano de língua portuguesa, que é estratégias que ajudam na leitura e na interpretação do texto. Então, primeira dica que eu dou é aprendizagem colaborativa, que seria a aprendizagem colaborativa. Seria uma estratégia importante que as crianças trabalhem juntos para aplicar a estratégia no contexto da leitura por meio de uma conversa sobre o conteúdo do texto e uma leitura coletiva. Que seria isso, então? Seria ler o texto só, depois no geral, tipo, cada um lê uma linha, cada um lê um parágrafo, né? Que se tornaria uma leitura coletiva. Segundo, é o uso do dicionário. Por que o uso do dicionário? Porque no texto, vários textos, existem palavras que a gente não sabe o verdadeiro significado delas, né? Aí seria interessante a criança parar, pegar o dicionário, procurar o significado e marcá-la no texto, né? Marcar no dicionário o significado da palavra, né? Isso também ajuda para o crescimento do vocabulário da criança. Terceira dica, organizadores semântico de gráficos. Que seria isso? Seria desenhar no quadro, fazer os quadradinhos no quadro, a criança desenhar dentro os significados e relações das ideias que apresentam no contexto do texto, né? Esses quadradinhos poderiam ser desenhados no quadro ou também no caderno do aluno, né? Quarto dica que eu estou dando é o uso do papel como suporte de leitura. Por que o uso do papel? Porque existe uma pesquisa que diz que se a criança tiver o papel como suporte de leitura, que ela pode estar lendo uma página e virar lá para outra, né? Se ela tiver alguma dúvida, ela pode voltar para ler, né? Então, isso também ajuda muito a leitura, né? Eu indico que os alunos usem livros de papel ou imprima textos, né? Que ela pode voltar para trás e isso também estará instigando o seu cérebro, né? Perguntas sobre o enredo da história. São aquelas perguntinhas básicas, né? Que a gente usa no nosso dia a dia quando está lendo um texto. E as nossas perguntinhas básicas são quem, o que, onde, quando e por que sim, né? São essas perguntinhas. E também é importante que a criança faça a linha do tempo, identificando os personagens nos acontecimentos, né? Vai lendo o texto e vai anotando. No final, junta tudo, né? E faz uma linha do tempo. Seria bem interessante também para a criança poder relembrar o que já leu. Então, agora a gente vai para os elementos coesivos. O que são elementos coesivos? Os elementos coesivos são importantes em um texto para que esteja fluindo coerente e tornando mais fácil a sua leitura. As principais funções dos elementos coesivos é garantir que as diferentes ideias abordadas no texto tenham relação lógica, certo? Então, agora eu vou dar exemplos de elementos coesivos. O primeiro exemplo, isto ou seja, possui a função de explicar algo que foi anteriormente falado. Então, isto ou seja, é quando a gente quer usar algo, usar para algo que já foi dito. Por fim e afinal, são elementos usados quando queremos adicionar mais uma ideia. Então, por fim, enquanto é quando queremos acrescentar alguma ideia. Desde que, exceto se, elementos que criam a ideia de uma hipótese ou condição. Então, ela cria uma expectativa, né? Embora que, e mesmo que, são elementos coesivos que apresentam ideias contraditórias. Então, são usados para quando a gente quer dizer uma coisa, mas na verdade diz outra, né? Que contradiz o que a gente está dizendo.
São vocabular, eu escolhi o texto O Pulo do Gato, ó, pra gente estar lendo, certo? Eu vou ler aqui para vocês. Então, O Pulo do Gato. A raposa andava maluca para pegar o gato, mas ela sabia, como todo mundo sabe, que o gato é o maior mestre pulador e nem adiantava tentar agarrá-lo. Com salto de banda, o danado sempre se safava. Decidiu então a raposa usar de esperteza. Chegou-se para o gato e propôs a paz. Chega de correr atrás um do outro, mestre gato. Vamos agora viver em paz? Não, não é bem assim, comadre raposa, corrigiu o gato. Não é um que corre atrás do outro? É uma que corre atrás do outro. É uma que é a senhora, que corre atrás do outro, que sou eu. Bom, de qualquer forma, vamos fazer as pazes, amigo gato. Como o senhor é o mestre dos pulos, proponho que, para celebrar nosso acordo de amizade, o senhor me dê um curso de pulos. Olha só que esperteza, né? Para eu ficar tão puladora como o senhor. Pago-lhe cada lição com os mais saborosos filés de rato que o senhor já experimentou. O gato aceitou e começaram as lições no mesmo dia. A raposa era aluna dedicada e o gato, ótimo professor. Ensinou o salto de banda, o salto de espiral, a cambalhota simples, a cambalhota com piruleta, o duplo mortal, o triplo mortal e até o saco de rolha composta. A raposa, todos eles aprendia, praticava depois das aulas e logo já estava tão mestre em pulos quanto o gato. Decidiu, então, que já era a chegada hora de colocar em prática seu plano sinistro. No começo de outra aula, segurou-se por trás do gato e deu um bote, caprichado, no salto mais certeiro que o mestre lhe tinha ensinado. E o gato deu um volteio de banda, rolou no ar e a raposa passou, chispando por ele, indo esborrachar-se num toco de aroeira. Ainda depois da queda, a raposa voltou-se para o gato e protestou. Mas, mestre, esse pulo o senhor não me ensinou. Não ensinei, nem ensinou. Nem ensino, desculpa. Esse é o segredo que me faltava de malandros como a senhora, comadre raposa. Esse é o pulo do gato. Esse texto é de Pedro Bandeira e ele foi tirado do site da Nova Escola. Então, assim, esse texto, além de a gente trabalhar o conteúdo citado, ele serve para trabalhar também a interpretação oral e escrita, que terá contribuído também para a ampliação do vocabulário das crianças, né? Ampliação vocabular também, como eu citei, sinais de pontuação, porque ele é cheio de ponto e vírgula, né? Exclamações também. Encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, pronomes pessoais, singular, plural, artigos indefinido, uso das letras G e H, né? E a produção de texto, que a gente também pode estar pedindo para as crianças elaborar um texto com base neste, né? Se inspirando neste, né? Também a gente tem vários objetivos sobre esse texto.
O primeiro objetivo que eu diria sobre esse texto é a criança ler e interpretar ele com autonomia, né? Dominando ali. Ler e interpretar textos de diversos gêneros, né? Também. Compreender e identificar e utilizar produções de escrita, sinais de pontuação, encontros vocálicos, consonantais, dígrafos, pronomes pessoais, artigos definidos e indefinidos, né? Então, assim, esse texto ele também, a gente pode usar algumas metodologias em cima dele, né? Que é iniciar a aula realizando a leitura do texto. Então, a gente pode começar a aula lendo o texto, né? Para as crianças, logo no começo, porque elas chegam agitadas, né? Então, a gente lê o texto, depois eles leem em forma silenciosa, para eles mesmos, né? Daí feita pelo professor. E também o coral, que é cada um lê uma parte ou todos escolhem um trecho, lê juntos, forma grupinho, escolher os textos e lê juntos, né? Que iria facilitar bastante também a vida do professor. Então, agora o nosso último conteúdo é o gênero. O que é um gênero? É o que ao ser homem se torna socialmente em termos de homem e mulher. Então, o gênero é homem ou mulher, feminino e masculino, né? Identidade do gênero é a convicção de masculinidade e feminilidade. Papel do gênero é o estereotipo cultural, que é o masculino ou feminino. No masculino a gente tem que entender que é o homem, né, dentro do gênero, e o feminino seria a mulher, certo? Desordens da identidade do gênero é quando existe uma discordância entre o sexo biológico e sua identidade de gênero, entre os quais se encontram o transexualismo, certo? Então, a gente, para ter uma base mais fácil de explicar, vou dizer para vocês. Um masculino, a gente usa o ele, e o feminino, a gente usa o ela, certo? Então, assim, um exemplo bem básico. Joana e Maria, por exemplo, assim, elas são grandes amigas, né? Então, a gente vai usar elas porque são duas pessoas, né? João, você viu Pedro? Ele é muito bonito. Por exemplo, outro exemplo assim que vocês podem dar, que eu estou utilizando aqui, entendeu? Então, lembrando, gênero, feminino e masculino, ele e ela, certo? A gente usa sempre esses dois pronomes, né? Ele e ela.